Olá pessoas, Jason aqui e bem-vindos a mais um vídeo unboxing no canal. E hoje eu vou mostrar todos os mangás e outras publicações de CDZ no Brasil. Então já arrebenta no like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos lançamentos aqui no canal. Combinado? Então sem mais enrolações, bora para esse super vídeo! Bem, eu tô aqui com o portal Biblioteca Brasileira de Mangás, né? Onde eu vou mostrar para vocês todos os mangás e livros de Cavaleiros do Zodíaco publicados no Brasil. Eu vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Começando com o mangá clássico, né? Que no Japão é Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. Autor Masami Kurumada. Foi pré-publicado na Weekly Shonen Jump. A editora Conrad, no Japão, 28 volumes. E aqui, como tem 4 edições completas e mais a atual que vai começar a ser publicada a partir de setembro, né? Vou mostrar todas aqui. As forças do mal ameaçam dominar o santuário da deusa Atena e assim dominar a Terra. Em meio à Guerra Galáctica, o torneio idealizado por Mitsumasa Kiso para reunir cavaleiros que treinaram em diversas partes do mundo, surgem 5 jovens de grande força e idêntica coragem para enfrentar essa ameaça. As duas primeiras publicações, as duas primeiras edições, dividiram os 28 volumes originais, em japonês, em 48, aqui no Brasil. A terceira foi lançada com o número de volumes originais. A quarta edição é a Kanzenban, a edição definitiva da série, lançada em capa dura, com 22 volumes no total, baseada na edição definitiva japonesa. A quinta edição é a Final Edition, a mais recente versão japonesa, que possui capítulos extras feitos pelo autor nos últimos anos e algumas outras alterações. Aí nós temos aqui a quinta edição, que é a Final Edition, né? Vai começar a ser publicada aqui no Brasil a partir de setembro de 2024. Né? Aqui vai ter 20 volumes. No Japão já está no volume 13 atualmente. Ou melhor, em setembro, né, vai estar no volume 13. Aí nós temos a quarta edição, que é a Kanzenban, né, de capa dura, que começou a ser publicada aqui no Brasil em dezembro de 2016 e foi completada com 22 volumes em março de 2022, formato de 16 por 22 centímetros, capa dura, papel look screen of white. Aí aqui a tabela com a data de publicação no Japão e no Brasil de cada volume, são 22. Aqui são os links para comprar na Amazon. A terceira publicação JBC começou a ser publicada em janeiro de 2012 até junho de 2014, com formato de 13,5 por 20 centímetros e meio, capa cartão e miolo de papel jornal. 28 volumes. A publicação aqui no Japão, a publicação no Brasil, custava em torno de R$11. A segunda edição, que é igual à primeira edição, as capas, só que com a diferença que essa segunda edição corrigia os erros de dublagem da primeira edição, que copiou o anime, né? Essa segunda edição começou a ser publicada em junho de 2004 até junho de 2006, formato 13,5 por 20 centímetros, capa mole e papel jornal. E o valor de aproximadamente R$5,90. 48 volumes. E a primeira edição, a primeira e a segunda são da editora Conrad, enquanto da terceira em diante é da JBC. Então a primeira edição começou a ser publicada em novembro de 2000 até janeiro de 2004, com 13 centímetros e meio por 20, capa mole papel offset, custava em torno de R$4,90, com 48 volumes. E agora vamos ver aqui as capas, né? Aqui são as capas da Kanzenban, né? É o que eu tenho, só não tenho o volume 1. Se tiver e quiser me mandar aí, só deixar aí entrar em contato comigo pelo e-mail. Aqui são as capas.
Volume 1, 2, 3, 4. A partir do volume 11, Saga de Poseidon. E a partir do volume 15, a Saga de Hades. A terceira edição, baseada na Tankobon japonesa, né? Aqui tem as capas, elas são azuis, a partir do fundo, né? Tem 28 volumes. E por fim, a primeira e a segunda edição, que tem as mesmas capas, né? São 48 volumes. A diferença da primeira e segunda para a segunda edição da capa é porque a segunda edição ela tem as imagens têm um zoom, né? Então aparentemente ela parece ter, as imagens parecem ser maiores, mas é a mesma capa. (48), que é a última. Agora as capas japonesas da Fine Edition. Só tem 12 volumes, se eu não me engano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, né, as primeiras 5 tem os Cavaleiros de Bronze, e a partir da sexta, os Cavaleiros de Ouro, né? Mudiário de Brantoro. Até a 12ª, que é a de Libra, Doco de Libra. Então, talvez, né, já que a gente sabe que vai ser 20 volumes. A 13, Milho de Escorpião. 14, Aiorus de Sagitário. 15, Shura de Capricórnio. 16, Camo de Aquário. E 17, Afrodite de Peixe. Talvez a 18 seja o Xion, como mestre do santuário. E aí 19 e 20 é relacionado a 19 talvez os 3 juízes, e a 20 o próprio Hades. E aqui a edição Bunko Sueisha, também japonesa, a primeira edição do mangá lá no Japão, 15 volumes. Aqui também mostra também o mangá BTX, escrito por Masami Kurumada, publicado no Brasil a partir de março de 2005 até junho de 2006, com miolo em papel jornal, periodicidade mensal, preço aproximado de R$10, pela editora JBC. BTX narra as aventuras de um jovem de 14 anos chamado Teppei Takamiya. Órfão de pai e mãe, ele vive com o irmão mais velho, a quem prometeu que iria crescer e se tornar um homem com brilho próprio. Kotaro Takamiya, o irmão do herói, é um cientista genial que é sequestrado pelo Império das Máquinas. Levado para a base da organização maligna, Kotaro será obrigado a usar todo o seu conhecimento para ajudar o Império a dominar o mundo. Agora, todas as esperanças recaem sobre Teppei, que passou 5 anos treinando arduamente com Karen, uma fugitiva do Império das Máquinas que lhe deu o poderoso punho do Messias. O garoto parte para resgatar Kotaro e enfrentar o exército inimigo, contando com uma ajuda muito especial. Teppei terá ao seu lado o Fantástico X, um robô BT dotado de inteligência artificial, com sangue humano correndo em suas engrenagens, e de grande bravura.
Apesar do início tempestuoso, os dois unirão forças para salvar Kotaro e deter a ambição maligna do Império das Máquinas. Aqui a tabela aqui com os 16 volumes, a data de publicação no Japão e a data de publicação no Brasil. E aqui as capas. Aqui tá pequenininho. E aqui as capas, então, aí, ó. Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E a versão das capas japonesas. Next Dimension, que é a sequência do mangá clássico, né? Do autor Masami Kurumada, pela JBC. Ainda em publicação, né? No Japão com 15, deve ir até 16, eu acho. E aqui no Brasil, 12. Os Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, a saga de Hades, começa exatamente onde o mangá original dos Defensores de Atena termina. Após a terrível batalha contra o Imperador do Inferno e seus asseclas, Seiya se encontra inconsciente e preso a uma cadeira de rodas devido à maldição imposta a ele por Hades. Para trazer o Cavaleiro de Pegasus ao normal, Saori e Shun vão ao encontro de Ártemis, a irmã mais velha da deusa da justiça. Eles descobrem que a única maneira de anular a maldição de Hades é voltando no tempo. Dessa forma, Atena e o Cavaleiro de Andrômeda vão ao encontro de Cronos, o deus do tempo, que os envia para o século XVIII. Saori e Shun voltam para 1743, há pouco mais de 240 anos, na época em que uma nova Guerra Santa está prestes a ter início. Lá, o Cavaleiro de Andrômeda de nosso tempo encontra Tema, o Cavaleiro de Pegasus daquela era, além dos jovens Dogo de Libra e Xion de Ares. Além da inevitável guerra contra Hades e seu exército imortal, os cavaleiros terão de enfrentar a traição dentro do próprio santuário. Nesse mangá aqui, né, ele tem uma história muito parecida com The Lost Canvas, né? Inclusive incluindo os cavaleiros de Ares, Xion, e de Libra, Doku, em ambos os casos, mas todos os outros cavaleiros são novos, né? Ele começou a ser publicado em setembro de 2011, aqui no Brasil. Formato 13,5 por 20,5 centímetros, capa cartão, miolo de papel jornal. Data de publicação aqui, ó, 16, parece que vão ser só 16 volumes mesmo. Tá, o último lançado aqui no Brasil foi em dia 21 de janeiro de 2021. Capas brasileiras. Aqui, né? Os volumes até o volume 12. E capas japonesas. E vai aqui até o volume 15. Cavaleiros do Zodíaco Anime Classics, né? Que são os filmes animados em versão mangá. No original, Saint Seiya Film Books. Editora Conrad no Brasil. 4 volumes, né? Um para cada filme, né? O Santo Guerreiro, A Grande Batalha dos Deuses, Além dos Defensores de Atena e Guerreiro do Armagedon. Anime comics dos filmes de animação da franquia, ou seja, trata-se dos 4 filmes dispostos em forma de quadrinho. São 100% coloridos. Eu só não tenho A Grande Batalha dos Deuses, volume 2. O primeiro volume saiu em janeiro de 2005, e aí cada mês foi lançando os outros, né? Fevereiro, março, até que por fim em abril de 2005. O tamanho deles é de 13 por 18 centímetros, capa cartão, miolo, papel crochê, custando em torno de R$14. Também saiu um box, na verdade 2 boxes, né? Cada box com 2 volumes. Aqui são as capas, né? Do filme da Ares, do filme do Durval, do filme do Abel e do filme do Lúcifer. Esse aqui é o primeiro box com o volume da Ares e do Durval, e esse aqui é o segundo box com o volume de Abel e Lúcifer. Passando agora para Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, a saga de Hades, né? Da autora Shiori Teshirogi, da editora brasileira JBC, com 25 volumes. Os Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, a saga de Hades, retorna a 245 anos na cronologia das aventuras dos Defensores de Atena,
quando o Imperador do Inferno tentou dominar a Terra com seu exército de espectros, e coube a deusa da justiça e seus fiéis guardiões deterem a invasão. Até hoje, sabia-se que apenas 2 Cavaleiros de Ouro sobreviveram ao feroz combate. Duque de Libra, que se tornaria mais tarde o mestre de Shiryu de Dragão, e Xion de Ares, o qual no futuro assumiria o posto de mestre do santuário, até ser traído e morto por Saga de Gêmeos. The Lost Canvas reconta a história desde o momento em que Alone, o então jovem de coração puro, possuído pelo Senhor do Mundo dos Mortos, volta-se contra seu amigo de infância Tema, e passa a comandar os espectros contra as forças do santuário. Segunda publicação brasileira, começou a ser publicada em julho de 2018 e foi até fevereiro de 2022. Com 13,2 por 20 centímetros, tem um miolo em papel da família dos Off-White e detalhes da capa metalizada. Preço médio de R$ 32,90. Aí aqui a tabela com todos os volumes. Data de lançamento no Japão e no Brasil. E o link para comprar na Amazon. Já a primeira publicação começou a ser lançada aqui no Brasil em agosto de 2007 e foi até fevereiro de 2012. Um formato de 13,5 por 20,5 centímetros, miolo de papel jornal, com periodicidade bimestral, preço médio de R$ 12,90. E aqui as datas de lançamento no Japão e no Brasil. Capas brasileiras da segunda edição. É o que eu tenho aqui, o volume 2 e o volume 5. Aqui o volume 25 é a última. E a primeira publicação é praticamente as mesmas capas, né? Só que aqui tem detalhes metalizados, né? E aqui não, aqui é mais simplesinho. E as capas japonesas, tá sendo um nome bem grande aqui na lateral de cada volume, né? The Lost Canvas. Muito parecido com as capas também que foi lançada aqui no Brasil. Os mesmos 25 volumes. E também tem os guidings. Os Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas Gaiden. Também da autora Shiori Teshirogi. Publicado pela JBC com 16 volumes. Os Cavaleiros do Zodíaco, Senseiya, The Lost Canvas Gaiden é um spin-off que apresenta aventuras inéditas com cada um dos 12 Cavaleiros de Ouro, presentes na Guerra Santa. Travada 245 anos antes da clássica batalha estrelada por Seiya de Pégasus. Até agora, não sabíamos muito a respeito dos Cavaleiros de Ouro. Por isso, Kurumada resolveu fazer essa nova série, focando especificamente esses personagens. As tramas apresentadas nas séries The Lost Canvas Gaiden são a chance de conhecer em detalhes as diferentes personalidades deles e saber mais sobre seu passado. Também teve 2 edições, né? Que começou a ser publicada a partir de janeiro de 2023. Em formato 13,2 por 20 centímetros, com capa cartão com detalhes em dourado também, assim como a segunda edição do Lost Canvas normal, né? E o miolo de papel pólen, custando em média R$ 41,90. Aqui a data de publicação no Brasil e no Japão. No Japão já está completo os 16 volumes. No Brasil, em maio saiu o volume 12. E a primeira edição, que foi publicada em agosto de 2012 e foi até novembro de 2016. 13,5 por 20,5, capa cartão, papel jornal, R$ 14,90. Aqui os 16 volumes, com a data do lançamento no Japão e no Brasil e o valor de cada um. Agora as capas. Né, como dito aqui, os Gaiden, ele traz a história de cada personagem isolado. Então, por exemplo, aqui no volume 1, vai tratar sobre a história de Albáfica de Peixes, né? Aqui do Cavaleiro de Escorpião, Aquário no 3, 4 Câncer, Capricórnio no 5, o que eu tenho aqui, que é o do Doco, né? Volume 6, de Libra, Leão no 7, Virgem, as mitas de Virgem no 8, Touro no 9, Sagitário no 10 e Gêmeos 11 e 12. As mesmas capas da primeira publicação, tá vendo? Então,
Aqui a gente tem então as próximas 4 que vai ter, né? Que vai finalizar a segunda edição, que é a de Ares do Xion, a do Grande Mestre, né? Ares do Xion, a do Grande Mestre e a dos Irmãos de Gêmeos aí. É os mesmos aqui, o 15 e o 16. Um completa o outro, né? É que nem os volumes 11 e 12, que também são dos Cavaleiros de Gêmeos, né? Um completa o outro. Mas eles não são sequenciados. Cada mangá trata de um cavaleiro. E aqui são as capas japonesas. Que é praticamente a mesma capa que foi usada na versão em português, né? Passando para o mangá Santi Show, de Shimaki Kuori, também publicado pela JBC com 16 volumes. Em Santi Show acompanhamos a história de Shoko, uma garota que passou os últimos anos treinando artes marciais e tornou-se bastante forte por causa disso. Shoko possui uma irmã chamada Kyoko, que 5 anos antes foi escolhida por uma fundação para estudar no exterior e desde então não deu sinal de vida. Constantemente, Shoko tem um sonho esquisito, que depois se descobrirá ser uma lembrança do passado, em que está prestes a ser mordida por uma cobra, mas acaba sendo salva por um homem de armadura. As coisas caminham bem até que Shoko descobre que Saori Kido, herdeira da fundação que levou sua irmã, está estudando no mesmo colégio que o seu e decide falar com ela. A partir daí, uma série de acontecimentos começa a mudar a vida de Shoko, como o reaparecimento de Kyoko, agora como Santia, e principalmente com o ataque das servas de Ares, a deusa da discórdia, que fará a garota pedir para Saori a transformarem em uma Santia. Esse mangá também já tem a versão em anime, não está completo, né? Mas enfim. Aí aqui, a publicação aqui no Brasil começou em outubro de 2016 e foi até maio de 2023. Formato 13,5 por 20,5 centímetros, capa cartão e miolo de papel jornal até o volume 13 e papel pólen do 14 em diante. Média de R$ 37,90. Aí aqui os 16 volumes, com a data de publicação no Japão, no Brasil e os valores, com mais os links aqui na Amazon. E aqui as capas brasileiras. Essa aqui que é a Shoko. Show. E as capas japonesas, que é praticamente as mesmas, né? Cavaleiro do Zodíaco, episódio G, é o mangá de Megumi Okada, primeira edição lançada pela Conrad e a segunda pela New Pop, com 20 volumes. Nos tempos antigos, o Titã Cronos, filho de Urano e Gaia, o céu e a terra, e sua esposa Rhea deu à luz 6 filhos. 5 deles foram engolidos por Cronos, e apenas um foi salvo, Zeus, escondido de Cronos por Rhea. Ao atingir a idade adulta, Zeus obriga o pai a vomitar os outros 5 deuses. Zeus, junto com seus irmãos e irmãs, decidem lutar contra os titãs para o controle do universo. Cronos e os outros 11 titãs perdem a batalha e são enviados para o Tártaro. Milhares de anos mais tarde, na Grécia, o mestre visita o quarto do recém-encarnada Atena, como uma criança, com um punhal de ouro. Antes que ele possa matá-la, o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, Aioros, salva ela e desmascara o Grande Mestre. E o nome do mangá é Episódio G. Esse G aqui é de Gold, dourado, né, que ele é focado nos Cavaleiros Dourados da série clássica mesmo. A segunda edição começou a ser publicada a partir de junho de 2022, com formato 15 por 21 centímetros, capa cartão com sobrecapa e miolo em papel offset. Aqui as publicações, né, no Japão. Os 20 volumes já foram lançados, aqui no Brasil ainda está no terceiro. E a primeira publicação é de julho de 2004 e foi até março de 2015. Formato 13 por 18 centímetros, capa cartão e miolo em papel jornal. Data de publicação no Japão e no Brasil. E aqui as capas brasileiras da segunda edição New Pop, né, a editora New Pop. Eu só tenho, por enquanto, até agora, o volume 1. E a primeira edição,
que é da editora Conrad, completa, né? Todos os volumes aí, todos os 20 volumes. E por último aqui as capas japonesas. Além dos mangás, né? Temos aqui o livro, os livros, né? São 2 volumes, né? Cavaleiros do Zodíaco, Gigantomaquia, de Masami Kurumada e Tatsuya Hamazaki, aqui no Brasil lançada pela editora Conrad. O primeiro volume em novembro de 2004 e o segundo em janeiro de 2005. Sinopse: o romance conta a luta dos Cavaleiros de Atena contra os gigantes, aliados dos Titãs, e liderado pelo deus Tifun, que comanda por meio do temor. Usando seu cosmo de Deus, consegue também aumentar o poder dos gigas, dando trabalho para os Cavaleiros de Bronze. Alguns cavaleiros novos aparecem na história, incluindo Mei, o jovem que deve selar esse mal. A história é dividida em 2 volumes, a história de Mei e a história de Sangue. E são esses 2 volumes aqui, né? É um livro mesmo, é só, não tem imagem nenhuma. E aqui a capa japonesa. E por último, porém não menos importante, Cavaleiros do Zodíaco, enciclopédia, né? Que lá no Japão é chamada de Taizen. A enciclopédia do mangá, né? Autor Masami Kurumada, aqui no Brasil, editora Conrad, volume único. Era uma vez a história de um garoto que galopou pelos céus como um pégaso e protegeu a terra como um herói. A lenda dos jovens e valentes guerreiros, que órfãos desde criança e cujo único sentimento fraternal que conhecem reside no forte laço de amizade entre si, protegem a deusa Atena desde tempos imemoriais, como cavaleiros. Nesse livro você saberá tudo o que sempre quis saber sobre os Cavaleiros do Zodíaco. O livro traz um resumo completo da história apresentada no mangá, além do perfil de todos os personagens, com a descrição, lista de golpes, características físicas, grau de força e etc. O livro traz matérias sobre mitologia, lista de capítulos, entrevistas com o autor Masami Kurumada e muitas outras informações. Foi publicado no Brasil em outubro de 2004, no formato de 21 por 27 centímetros, ele é grande, né? Capa dura, na época, R$ 45. Hoje você não encontra por menos de 100. Aqui, a capa brasileira. E a capa japonesa. Saint Seiya Enciclopédia. E essas são todas as obras da franquia lançada no Brasil. E essas são todas as obras de Cerezê lançadas no Brasil de forma oficial, né? Um manga clássico, até a saga de Hades, né? Primeira e segunda edição pela editora Conrad, com 48 volumes, né? A primeira edição sendo publicada a partir de novembro de 2000 até janeiro de 2004, e a segunda a partir de junho de 2004 até junho de 2006. Eu tenho o PDF da segunda edição, todos os volumes. E tem ainda do mangá clássico a terceira edição, que é imitando a tankobon japonesa, né? Já sendo a primeira edição publicada pela editora JBC, com 28 volumes a partir de janeiro de 2012 até junho de 2014. A quarta edição, que é a Kanzenban, capa dura, que é a que eu tenho completa, só falta o volume 1, que eu tenho todas em PDF, mas a versão física só me falta o volume 1. Né? São 22 volumes que começaram a ser publicados a partir de dezembro de 2016 até março de 2022. E a atual, né, que é a quinta edição, vai começar a ser publicada em setembro de 2024, pela JBC. Deve ter 20 volumes. Aí vem a sequência do mangá clássico, que é o mangá Next Dimension. Só tem uma edição pela JBC, com 16 volumes atualmente, né? Que começou a ser publicada em setembro de 2011. As Anime Classic, né, são os 4 livros que abordam cada um dos 4 filmes animados, né? Pela editora Conrad. O primeiro saiu em janeiro de 2005, o segundo em fevereiro,
terceiro em março e o último em abril de 2005 também. Lost Canvas teve duas edições, a primeira edição, as duas edições da JBC, com 25 volumes, a primeira edição de agosto de 2007 até fevereiro de 2012 e a segunda de julho de 2018 a fevereiro de 2022. E os Guidance, né, também teve duas edições, todas duas publicadas pela JBC, com 16 volumes, a primeira edição de agosto de 2012 a novembro de 2016 e a segunda edição começou a ser publicada a partir de janeiro de 2023, ainda não foi completa. Daí passando para o mangá Santi Achou, da JBC também, 16 volumes a partir de outubro de 2016 até maio de 2023. Episódio G tem duas edições, a primeira edição da Conrad com 20 volumes, sendo publicada a partir de julho de 2004 até março de 2015, e a segunda edição, que é a atual, pela New Pop, com 20 volumes, começando a ser publicado a partir de junho de 2022, que é o que eu tenho, o volume 1. Gigantomachia é um light novel, né, um livro publicado pela Conrad. Na verdade são dois livros, né, 2 volumes. Um saiu em novembro de 2004 e o outro em janeiro de 2005. E a enciclopédia oficial Taizen, também publicada pela Conrad aqui no Brasil, em outubro de 2004. Além disso, tem duas publicações que é feita por fãs, né? A enciclopédia de 25 anos, feita pelo Fórum, SS Fórum, né, em setembro de 2019, que ali traz o resumo de cada capítulo do mangá e também de cada episódio do anime clássico, até a saga de Hades. E a Cosmic Special, que existe no Japão, foi traduzida por Fábio Vaz, né, também com dados sobre os personagens do mangá. Todas essas informações vocês encontram lá no portal Biblioteca Brasileira de Mangás, que eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado. Essas são as principais obras de Masami Kurumada, né, as mais famosas. Kurumada possui 15 mangás publicados, além de participar em obras de outros mangakás. Ele também publicou diversos outros materiais relacionados a mangás, como artbooks e enciclopédias. Destaque para Taizen, a enciclopédia do mangá clássico de CDZ. E entre os principais mangás de Masami Kurumada destacam-se Ring Kakeru, primeiro grande sucesso criado por Kurumada, publicado na revista Shonen Jump entre 1977 e 1981. Tornou-se um dos maiores sucessos da Shueisha e um dos precursores do estilo shonen, ou seja, esperança, perseverança, coragem, amizade e vitória. A obra narra a história do jovem Ryuji Takane, o Seiya boxeador, que com sua força de vontade e coragem sonha em se tornar um campeão de boxe. É um mangá cheio de duelos, amizades, esporte, poderes e técnicas especiais, e com referências à mitologia grega e às religiões orientais. Foram publicados 25 volumes que nos anos 2000 ganharam uma sequência chamada Ring Kakeru 2, com mais 26 volumes. No Japão, o mangá já vendeu mais de 13 milhões de cópias e é um dos maiores sucessos da revista Shonen Jump. Fuma no Kojiro, conhecido no Brasil como Kojiro e os Guardiões do Universo, é mais um mangá escrito e ilustrado por Masami Kurumada, que posteriormente ganhou uma versão em anime. Conta a história de rivalidade entre clãs ninjas. O personagem principal, Kojiro, o Seiya Ninja, é um jovem garoto membro do clã Fuma, que significa Espíritos do Vento. Com apenas 10 volumes, foi publicado entre 1982 e 1983. Saint Seiya, que é o mangá do Seiya Cavaleiro do Zodíaco, dispensa apresentações. Originalmente com 28 volumes, publicados entre 1986 e 1991 no Japão. E por último, porém não menos importante, BTX. É uma série de mangá de ficção científica com 16 volumes e posteriormente adaptado para a TV como anime. Criado por Masami Kurumada no Japão, os 16 volumes do mangá BTX vendeu 4 milhões de cópias em sua primeira publicação. O BTX é a máquina de combate mais poderosa que existe, uma unidade de luta dotada de inteligência artificial que usa a simbiose com seu operador
para desempenhar os mais incríveis e inimagináveis técnicas de combate. O personagem principal é o Teppei Takamiya, que é a cara do Seiya, só que operando uma armadura robótica. É interessante que na cultura japonesa é comum o mangaka que tem mais de um mangá usa os mesmos designs dos personagens de um mangá no outro, que tem de sua própria autoria. Como aconteceu, por exemplo, com Dragon Ball e Chrono Trigger, ambos ilustrados pelo saudoso Akira Toriyama. Por isso, os protagonistas dos mangás de Kurumada quase sempre têm o design do Seiya. Em Ring Kakeru, Ryuji Takane é o Seiya boxeador. Em Fuma no Kojiro, Kojiro é o Seiya ninja. E em BTX, Teppei Takamiya é o Seiya que opera uma armadura robótica. Mas não é só o Seiya que tem seu design nas outras obras de Kurumada. Shiryu, Yoga, Shun, Ikki, Saori, Jabu, entre outros, também aparece como em Fuma no Kojiro, por exemplo. E começando por esse pacote menor, Sansei The Lost Canvas Gaiden, volume 6 do Doku. Pelo bem da próxima geração e pelo bem de sua terra natal, o tigre gentil erguerá seus punhos mais uma vez. Doku, cavaleiro de ouro de Libra, que sobreviveu à Guerra Santa de Hades e Atena, mantém-se isolado nos 5 picos antigos de Rosan. Um jovem muito parecido com Tema, o cavaleiro de bronze de Pégaso, surge diante do homem que deve guiar a próxima geração. Com 182 páginas, pare. Ei, você está começando a ler o seu mangá pelo lado errado. Né? Como é mangá, então a gente começa a leitura desse lado aqui. E aqui conta aí a história do Doku de Libra, quando ele era jovem aí. Beleza? E esses são meus Kanzenbans da saga clássica, né? Até as 12 casas, né? Do volume 2 até o volume 10, né? Que é o volume 8, 6, 5. Aqui o volume 4 e o volume 3. Os 4 volumes da saga Poseidon, né? 11, 12, 13 e 14. E os últimos 8 volumes que compreendem a saga de Hades, do 15 ao 22. Meus 3 mangás de The Lost Canvas, né? O Gaiden do Doku, volume 6 que eu abri hoje, mais o volume 2 e o volume 5. 5 ainda está até lacrado. Depois eu vou abrir. Meu mangá de Cavaleiro do Zodíaco, episódio G, volume 1. Meus 3 anime clássicos, né? O do filme da Ares, do filme do Abel e do filme do Lúcifer. Minha enciclopédia Taizen, né? A enciclopédia oficial do mangá. E o meu mangá Saga dos Deuses de Cerezeia, Batalha Final no Olimpo, do Diego Mariu, que dá continuidade ao Prólogo do Céu. Não é oficial. E essas são todas as publicações de Cavaleiros do Zodíaco que eu tenho. E é isso, pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que deixem um like, se inscrevam se não for inscrito e ative o sininho para não perder os próximos lançamentos do canal. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais.